Olá! Nessa aula a gente vai ver na prática, utilizando o sistema da PROCIS, como fazer o cálculo e apuração do imposto para uma empresa optante pelo lucro presumido. Ok? Dessa vez eu inverti a ordem, a gente vai começar fazendo o cálculo para uma empresa de prestação de serviços e na próxima aula a gente vai fazer para uma empresa de comércio. O interessante é que eu vou utilizar como exemplo as mesmas empresas que eu utilizei nas aulas anteriores, né, para apuração no Simples Nacional, né, para você já ter em mente que uma pequena empresa também pode optar pelo lucro presumido e até mesmo pelo lucro real. Alguns contadores acham que o lucro presumido e o lucro real se aplicam somente a médias e grandes empresas, né? No entanto, isso aí está errado. Uma pequena empresa ela também pode ser optante aí pelo lucro presumido e pelo lucro real, ok? Então, até falando um pouco mais sobre isso, né? O Simples Nacional é um regime que nem todas as empresas estão enquadradas. A empresa ela tem que estar dentro dos requisitos constantes na Lei Complementar 123 de 2006. Né? O lucro presumido é um pouco mais abrangente, a maioria das empresas se enquadram no lucro presumido e toda e qualquer empresa pode optar pelo lucro real. Afinal de contas, é um direito do contribuinte auferir os seus lucros e calcular o seu imposto através do lucro real apresentado pela empresa. Tá? Então espero que tenha ficado claro esse conceito. A diferença entre o lucro presumido e o lucro real é justamente na questão da apuração do imposto de renda e da contribuição social, em que o lucro presumido, conforme o nome sugere, apura o imposto de renda e contribuição social com base numa presunção de lucro, enquanto o lucro real é com base no lucro real da empresa, no lucro contábil. Tá? Então, a presunção de lucro, né, para o lucro presumido, ela é interessante para empresas cuja a margem de lucro está acima da presunção. Então, se o governo estipula um percentual de presunção de lucro, que a gente já vai ver qual é, e a margem de lucro da empresa está acima dessa presunção, então vale a pena você optar pelo lucro presumido. Ao passo que, se a margem de lucro tiver inferior à presunção, não vale a pena, porque você vai estar pagando o imposto em cima de uma presunção que não está acontecendo. Ou seja, um lucro que a sua empresa não está atingindo. Então, sem mais delongas, primeiramente aqui no sistema da PROCIS, a gente tem que configurar o cadastro da empresa, né, e posteriormente os documentos fiscais. Tá? Então a gente tem que fazer essas parametrizações para que o sistema faça o cálculo correto aí do imposto para o lucro presumido. Então, lembrando aqui de selecionar a empresa e o ano e mês base, a gente vai entrar aqui no cadastro para fazer as configurações no cadastro da empresa primeiramente. Então aqui no cadastro da empresa, a gente está aqui nos dados gerais, eu vou entrar aqui em informações complementares. Aqui já tem a primeira informação que a gente precisa alterar, que é a forma de apuração do imposto, está aqui Simples Nacional ME, eu vou alterar para lucro presumido. Tá? Aí eu vou mudar aqui para a aba Escrita Fiscal. Escrita Fiscal, a gente tem aqui, ó, qualificação PJ, PJ em geral, tá ok. IRPJ e contribuição social. Tá aqui como não calcula, a gente já vai alterar. No lucro presumido, a apuração e o recolhimento do imposto de renda e da contribuição social é trimestral. Então a gente tem aqui, ó, trimestral com recolhimento trimestral. O ICMS para esse segmento não se aplica, que é segmento de serviços, é cobrado o ISS, e aí a gente vai ter que fazer uma parametrização lá no ISS que a gente já daqui a pouquinho vai ver. Então o ICMS aqui não precisa fazer nada. O PIS/COFINS, no lucro presumido, ele é cumulativo, ou seja, ele tem uma alíquota menor, no entanto não prevê a tomada de crédito na entrada, ok? Aqui o IRPJ limite adicional a gente pode deixar aqui conforme o regime. Regime de apuração do IPI não calcula, essa empresa não está sujeita ao IPI. E aqui a gente tem que cadastrar os códigos de DARF. Né? Lembrando que o Simples Nacional ele é um recolhimento unificado de todos os impostos, ou seja, todos os impostos, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS,
INSS e o ISS, eles são recolhidos numa única guia. Já no lucro presumido e no lucro real, esses impostos são recolhidos de forma individualizada. Portanto, tem que cadastrar o código de DARF, né, para cada um desses impostos. E aí a gente faz aqui a configuração nessa opção, cadastrar código Receita DARF. E aí a gente vai inserir aqui, vamos clicar, vamos começar pelo PIS aqui, vamos inserir o código de PIS, que é esse aqui, contribuição para o PIS/PASEP, faturamento PJ em geral. E a gente marca aqui também o código do SPED necessário, que é o primeiro campo aqui. Clico em incluir. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a COFINS. O código de COFINS é o 21721, COFINS PJ em geral. E aí a gente vai também inserir o código do SPED. Clique em incluir. Aqui é o código do SPED EFD contribuições. Agora a gente vai partir aqui para o imposto de renda, ou melhor dizendo, a contribuição social. Contribuição social é esse código aqui, 23721, contribuição social sobre o lucro das pessoas das PJs optantes pela apuração com base no lucro presumido ou arbitrado. Então esse é o código. A gente clica em incluir. Opa, deixa eu excluir aqui que não é para incluir essa informação de SPED. Pronto, agora a gente clica em incluir. E por fim, o imposto de renda, que é o 20891. Imposto de renda das pessoas jurídicas, que apura o imposto com base no lucro presumido. Clique em incluir. Então eu já configurei aqui o DARF, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. O ISS a gente vai fazer a configuraçãozinha daqui a pouco. E o INSS patronal, ele é gerado no módulo folha de pagamento. A gente vai ver rapidamente como tirar a guia, né, que o INSS, para empresas optantes pelo lucro presumido e lucro real, ele tem como base de cálculo a folha de pagamento. Então a gente vai ver rapidamente a opção, mas no módulo departamento pessoal a gente vai ver com maiores detalhes, ok? Então continuando aqui, né, lembrando que ainda na aba escrita fiscal, a gente vai vir aqui na informação de SPED, lembrando que uma empresa optante pelo lucro presumido, ela já está sujeita ao SPED. Tá? Então o SPED eu vou marcar esse perfil 02 aqui, que é o perfil C, que é um perfil com menos detalhes no SPED. A gente vai ver isso com mais profundidade também no módulo específico lá do SPED. Então é FD contribuições PIS e COFINS. Vou botar aqui 00, que é pessoa jurídica em geral, né? A gente tem lá a outra opção, sociedade cooperativa, entidade sujeita ao PIS/PASEP exclusivamente com base na folha de salários. Marcar a opção 00, pessoa jurídica em geral. Atividade, aqui no caso, é prestador de serviços. E o regime de escrituração é o regime de competência com escrituração consolidada. Reduzir ICMS com base de cálculo PIS e COFINS, não precisa marcar que é uma empresa de prestação de serviços. Lembrando que não é necessário para cálculo do imposto, mas quando você vai alterar o cadastro em virtude da empresa ter trocado de regime de tributação, ter passado para o lucro presumido, você tem que fazer a alteração aqui também no e-social, na etapa aqui da REINF, né, caso a empresa esteja sujeita a essa obrigação, você tem que mudar o grupo aqui, que uma empresa no lucro presumido, ela está no grupo 2, assim como o e-social, ok? Tem que mudar aqui para o grupo 2. Contabilidade, ok. Aqui no módulo folha de pagamento, a gente tem aqui o INSS. O INSS, a gente também vai alterar aqui o código da GPS, que está em empresa optante pelo Simples, a gente vai mudar para o 2100, empresas em geral. Então, feitas essas atualizações, a gente vai gravar. Então, ok, a gente já fez a parametrização no cadastro. Tá? Agora a gente tem que dar uma olhadinha aqui nas notas de saída. Vamos dar uma olhadinha aqui
documentos fiscais de saída da empresa. Então vamos entrar aqui em nota por nota para ver o que a gente precisa parametrizar. Então a primeira coisa que eu verifiquei aqui é a alíquota de ISS, que está 2%, quando a empresa era optante pelo Simples Nacional. A gente tem que verificar essa informação, né, se uma empresa do lucro presumido no meu município, no município que o contribuinte está localizado, que o seu cliente está localizado, se é essa a alíquota para a empresa optante pelo lucro presumido também, tá? O PIS e COFINS aqui, a gente tem que também configurar. Então a gente tem aqui operação tributável, base de cálculo, valor da operação, alíquota normal, cumulativo / não cumulativo. Então a gente vai marcar aqui essa opção 01, levando em consideração que a gente configurou no cadastro que a gente está no sistema de PIS e COFINS cumulativo. Então o próprio sistema aqui já faz o cálculo. Então eu vou gravar aqui, vai ficar pendente a gente verificar a alíquota de ISS e vou fazer a alteração. Vou fazer a alteração do PIS e COFINS aqui nessas outras notas. Vou botar aqui o 01, operação tributável, valor da operação, alíquota normal, de acordo com o PIS e COFINS cumulativo. Ok, então eu vou deixar essa tela aqui aberta. A gente vai dar uma olhada rápida agora na legislação. Tá? A legislação que aborda essa temática com profundidade, né, da apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1700 de março de 2017. INRFB 1700. Aqui na Instrução Normativa, a gente vai ver aqui as alíquotas e base de cálculo, tá? Para cálculo do imposto de renda e da contribuição social para uma empresa de prestação de serviços. Então eu vou descer aqui para o artigo. Então a gente tem aqui, ó, o artigo 29 das alíquotas. A alíquota do imposto de renda é de 15%, né? A parcela do lucro real presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante da multiplicação de 20 mil pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional do imposto sobre a renda à alíquota de 10%. O que isso significa? Se o lucro mensal da empresa for maior que 20 mil, vai incidir mais 10% sobre o que exceder esses 20 mil, tá? Por mês, ou 60 mil por trimestre. Ok? Espero que tenha ficado claro aí essa. Então o imposto de renda ele é 15% sobre o lucro, e o lucro que ultrapassar 20 mil vai ter um adicional de 10%, 20 mil por mês, ok? No caso da apuração trimestral é de 60 mil, o que ultrapassar 60 mil no trimestre vai ter um adicional de 10%. Aqui no artigo 30 a gente tem a alíquota da CSLL é de 15% para pessoas jurídicas de seguro privado, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio, e 9% no caso de administradoras de mercado de balcão, bolsas de valores, empresas de fomento comercial e demais pessoas jurídicas. Então, no nosso caso aqui, no exemplo da empresa de prestação de serviço, a alíquota de imposto de renda é de 15%, adicional de 10% e a contribuição social, alíquota de 9%. Agora a gente vai ver a base de cálculo. Base de cálculo, a gente vai aqui no artigo. Então a gente tem aqui, ó, do pagamento por estimativa. No artigo 33, a gente tem aqui, ó, a base de cálculo do imposto de renda em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta definida pelo artigo 26, auferida na atividade, deduzida das devoluções das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos. Então, para o caso de segmento de comércio, a presunção de lucro é de 8%. Tá? Então, a gente pega a receita bruta, aplica 8% e, em cima do resultado dessa equação, se aplica a base de cálculo. No nosso caso aqui, a atividade é prestação de serviço. Então, a gente vai descer aqui no item 4, 32% sobre a receita bruta auferida com as atividades de prestação de serviços relativos ao exercício da profissão legalmente regulamentada, intermediação de negócios. Então, a empresa de prestação de serviços, a estimativa de lucro
para apuração do imposto de renda é de 32%, ok? Isso do imposto de renda. Agora, a contribuição social, a gente tem aqui, ó, no artigo 34, a base de cálculo da CSLL em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 12% sobre a receita bruta definida pelo artigo 26, auferida na atividade deduzida das devoluções das vendas canceladas. Então, a base de cálculo, a presunção de lucro, né, para contribuição social para o segmento de comércio é de 12%, e para prestação de serviço é de 32% também. Então, a estimativa, a presunção de lucro do imposto de renda e da contribuição social para empresas de serviço é de 32%. E aí aplica-se a alíquota de cada imposto sobre essa presunção de lucro. Então, espero que tenha ficado claro esse conceito. Fazendo uma recapitulação. A presunção de lucro de imposto de renda e contribuição social para empresas de serviço é de 32% sobre a receita bruta da empresa naquele mês, tá? Sendo que a alíquota de imposto de renda é de 15%, que será aplicada sobre essa presunção de lucro, com um adicional de 10% para o que ultrapassar 20 mil por mês de lucro, ok? E a alíquota da contribuição social é de 9%. Então, espero que tenha ficado claro. Agora, antes de voltar para o sistema, a gente vai ver mais uma coisinha aqui, que é a alíquota de ISS, que é Imposto sobre Serviço. Você tem que verificar junto à prefeitura onde a empresa está localizada, no município em que a empresa está localizada, você vai verificar junto à prefeitura a alíquota de ISS para aquela atividade. Então, eu estou aqui na prefeitura, no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, em que eu consigo fazer essa pesquisa das alíquotas aqui, base de cálculo. Então, eu já dei uma olhada na lei, eu já sei que quando a empresa quando é optante pelo Simples Nacional, eu sei que a alíquota é de 2%. No entanto, quando ela vai para o lucro presumido, o lucro real, essa alíquota ela vai para 5%, porque ela não está enquadrada em nenhuma dessas atividades que estão aqui no item 2 aqui da legislação do município. Okay? Então, eu já vi aqui o item 1 aqui, alíquota genérica, serviços não especificados no inciso 2, 5%. E aqui no inciso 2 eu já vi todas as atividades aqui, nenhuma atividade se enquadra o que a empresa que a gente está fazendo a apuração do imposto aqui faz. Okay? Então, a alíquota é de 5%. Então, entendido esses conceitos, a gente vai voltar no sistema. Agora a gente vai fazer o acerto aqui das notas fiscais. Então, já entendemos aqui que a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é a presunção de lucro sobre a receita bruta, né, de 32%. E sobre esses 32% vai incidir as alíquotas de cada imposto aí, do imposto de renda e da contribuição social. O PIS e COFINS já está configurado como cumulativo. Já informei aqui que a operação é tributável normal, com as alíquotas da cumulatividade. E agora eu vou ajustar aqui a alíquota do ISS para 5%, conforme a gente viu aqui na legislação municipal aqui do Rio de Janeiro, que é o local onde a empresa se encontra. Então, lembrando que essa operação aqui ela teve retenção. A retenção ela se aplica independente do regime tributário, ok? Se o tomador do serviço fez a retenção do ISS, independente qual é o percentual, você tem que prestar essa informação aqui para, da mesma maneira, né, como a gente viu lá no Simples Nacional de Serviços, não ocorrer o recolhimento em duplicidade do ISS, ok? Então, a gente vai informar aqui, então a gente vai configurar aqui o que teve retenção e o que não teve para fazer essa segregação. Então, alterado aqui as informações, a gente clica em gravar. E vamos alterar as demais notas. Lembrando que essa segunda nota aqui, ela não teve retenção, né? A gente só tem que ajustar aqui a alíquota do ISS para 5%. Essa operação não houve retenção, o PIS e COFINS já está devidamente configurado, a gente vai clicar em gravar. E por fim aqui a última nota, que também é uma nota que teve retenção do ISS. A gente vai alterar aqui a alíquota e alterar aqui o valor retido. Então vamos clicar em gravar.
Então aqui embaixo, se você conferir, já tem a receita bruta, o valor do ISS e o valor do ISS retido, ok? Então agora a gente vai fechar isso aqui. Vamos na opção Impostos, vamos apurar os impostos. Então a gente tem aqui, ó, o cálculo dos impostos. A gente tem o PIS, então a gente tem a base de cálculo, a alíquota e o respectivo imposto de R$ 209,32. Mesma coisa a COFINS, a base de cálculo, a alíquota de 3%, o valor do imposto, a contribuição social. Não sei porque não está aparecendo a alíquota aqui, mas o cálculo da contribuição social ele é semelhante ao do imposto de renda. Sobre a base, sobre a receita bruta aqui, incide a presunção de lucro de 32%, e a gente chega na base de cálculo, e sobre essa presunção se aplica a alíquota de 9%. Se a gente pegar 32 mil e aplicar 32%, vai dar exatamente esse valor aqui. 10.304,76, né? Aplicando a alíquota de 9%, a gente chega nesse valor de imposto aqui de R$ 927,43. Mesma coisa com o imposto de renda. A gente tem a base de cálculo, que é a presunção de lucro de 32% sobre o faturamento bruto. E aí aplica-se a alíquota de 15% sobre essa base de cálculo, e o valor fica de R$ 1.545,71. E o ISS, cuja alíquota é de 5%, mas que a gente teve incidência somente em uma das notas, na nota de R$ 680. Lembrando que as outras notas, o ISS já foi retido na fonte. E aí a gente tem que informar aqui para não pagar o ISS novamente, ok? Então os impostos estão aqui apurados. Para você imprimir a guia, você vai aqui na opção Imprimir. Você seleciona o imposto. Deixa eu voltar aqui. Então, o primeiro imposto que está selecionado aqui é o PIS, tá? E aí você seleciona, clica em Imprimir. Aí você tem o DARF aqui, modelo padrão. O modelo padrão matricial é para impressora matricial, não é o caso. É o modelo padrão aqui para impressora jato de tinta, ok? Vou clicar aqui em Visualizar, na lupa. E aí ele gera o DARF aqui. A gente tem o código da receita, como eu falei lá, o código para o PIS em empresas no lucro presumido é o 8109. Tem aqui todas as informações, o CNPJ, período de apuração, valor. Aí é só você imprimir ou então salvar em PDF e enviar para o seu cliente. Mesma coisa, COFINS. Você seleciona o COFINS, clica em imprimir. DARF aqui, modelo padrão. E aí vai ser gerado o DARF aqui com as informações da empresa, o código da receita, que o COFINS é o 2172, valor e tudo mais. Aí é só salvar e mandar para o seu cliente. Agora, o imposto de renda e contribuição social, lembrando e frisando que a gente configurou que o lucro presumido, o recolhimento do imposto de renda e contribuição social, ele é feito de forma trimestral. Ou seja, essas guias para pagamento do imposto, elas serão geradas em março, junho, setembro e dezembro, pegando todo o trimestre que antecede. Então, por exemplo, março, a apuração é realizada até o dia 31 de março, pegando os meses de janeiro, fevereiro e março. Junho vai pegar abril, maio e junho, né? Setembro, julho, agosto e setembro, e dezembro vai pegar outubro, novembro e dezembro. Então a guia do imposto de renda e da contribuição social para a empresa no lucro presumido, elas são geradas de forma trimestral. O cliente ele paga esse imposto trimestral aqui de forma acumulada. Então, como estamos em janeiro, não precisaria tirar a guia do imposto de renda e da contribuição social, ok? O próprio sistema ele dá uma mensagem aqui. A empresa selecionada está com o imposto com recolhimento trimestral e o período selecionado não é março, junho, setembro ou dezembro, fazendo com que o sistema não traga o valor para pagar na guia. Deve-se estar selecionado um destes períodos para poder visualizar a guia, visualizar e imprimir a guia do imposto. Então a gente nem consegue imprimir. Eu tenho que trocar aqui o... Vou trocar para março aqui o período de apuração. Aí eu pulei para março, né? Como a apuração que a gente fez foi em janeiro. Em janeiro
teve a receita, fevereiro e março não teve receita. Então os valores aqui são os mesmos, mas agora eu já consigo emitir a guia. Então eu vou estar selecionado aqui a contribuição social, vou clicar em imprimir. Agora eu consigo gerar a guia da contribuição social. Eu consigo gerar só nesses meses, aí, nesses trimestres, em que são os meses que tem que fazer o pagamento, apuração e pagamento do imposto. Março, junho, setembro e dezembro. Então está aqui ó, a contribuição social, está aqui os dados da empresa, o código de DARF que é o 2372, o valor. Fechar aqui. E por fim o imposto de renda. Imposto de renda, código da Receita 2089. Bem, então espero que tenha ficado claro, só está faltando o INSS que a gente vai ver rapidamente, mas todos os outros impostos já foram gerados aqui, né? E aí basta você gerar o DARF, salvar em PDF, mandar para o seu cliente por e-mail, né, que está feito a apuração dos impostos do mês. Então depois de fazer essa... Lembrando que essa parametrização no sistema você faz uma vez, né, a alteração no cadastro, já fica gravado, e aí as próximas notas que você for fazer a importação, for fazer o processo de apuração do imposto, já estará automatizado. Você não vai ter esse trabalho novamente. Tá? Então antes de encerrar essa aula, vamos ver lá como fazer a geração do INSS patronal. Então, vindo aqui para o sistema folha de pagamento, a gente vai selecionar a empresa e o ano e mês base, ok? Feito a seleção, a gente vai dar uma olhada rapidamente aqui na folha de pagamento. Então, nessa competência, houve apenas o pagamento do Prolabore, no valor de 5.700, que está aqui, ó, base para cálculo do INSS, 5.700. Então, a gente tem o INSS patronal, ou seja, a contribuição do INSS que é devido à empresa, e o INSS do funcionário, que é descontado em folha. Então eu tenho o INSS aqui descontado em folha de R$ 627, que é o equivalente a 11% aí da remuneração bruta, que é a base de cálculo do INSS. Tá? Então, entendido isso, a gente vai aqui na opção Guias. A gente tem aqui ó, GPS, que já está selecionado, empresa, GPS modelo padrão, vou clicar aqui em visualizar. Então é gerado aqui o GPS, o código de pagamento é o 2100, que a gente configurou lá no cadastro, não sei se você lembra. E aqui a gente tem ó, os dados da empresa, né, a base de cálculo aqui, que é os 5.700. Então a gente tem um valor aqui de R$ 1.767, que é o valor referente aos 20% do INSS patronal, mais a contribuição do funcionário, a parte que é descontada em folha do funcionário, que é os R$ 627. Então se a gente pegar aqui 5.700, 20%, dá um total de 1.140, mais os 627, que foi descontado do funcionário, a gente chega nesse valor aqui de R$ 1.767. Então, é bem simples aí fazer a geração da guia do INSS, né? Depois que você faz a folha de pagamento, né, você consegue gerar a guia aqui através dessa opção aqui com poucos cliques. Não se preocupe que no módulo de departamento pessoal a gente vai ver com mais profundidade como fazer aqui essas rotinas aqui do departamento pessoal, folha de pagamento, admissão, demissão. Por hora aqui eu entrei apenas para te mostrar aqui a opção para poder gerar o INSS patronal, ok? Para uma empresa optante pelo lucro presumido. Então com isso a gente encerra essa aula, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço e até a próxima.